Tem duas perguntas aqui que a gente recebe no canal que no fim das contas são a mesma, vamos respondê-las. Rafael, se você diz que liberdade de mercado é uma coisa tão boa, é tão produtiva e enriquece tantos países, por que tem tantos países que fazem intervenções econômicas e protecionismo e são ricos? Ou Rafael, se você diz que o Estado que é impossível que o Estado funcione, e de fato eu fiz um vídeo sobre isso, por que você tem hoje países que têm estados e estão ricos? Como é que funciona isso? E eu fico feliz de ver cada vez mais gente entendendo que esse argumento, que essa pergunta, é uma falácia de correlação ser causalidade. Você dizer, olha, um país tem protecionismo e um país é rico. Logo, protecionismo causa riqueza, correto? Não necessariamente. Você vai ter que provar uma relação de causalidade, uma relação de correlação estatística não é suficiente para isso. Não importa o quão precisa ela seja, ou quão válida para uma margem de erro ela seja. Você não tem como demonstrar um efeito de causalidade aí, você só tem como demonstrar correlação. Esse que é o problema. E essa que é a diferença de duas análises econômicas. Isso é a resposta, basicamente, ok? Porque eu fiz recentemente um vídeo, já volto com o negócio, mas eu fiz recentemente um vídeo sobre por que é impossível que o Estado funcione, e muito pra minha surpresa e não surpresa ao mesmo tempo, porque eu realmente esperava um argumento melhor, mas eu não sei por que eu esperava um argumento melhor. Muita gente fez um argumento, e até teve uns vídeos resposta, falando assim, mas o Estado existe. Se fosse ruim, não existia. Duh. O PCC existe. Pronto, essa é a resposta. Você fala, cara, você tá entendendo que você tá fazendo uma falácia de correlação e causalidade? Só porque alguma coisa existe, ou só porque A está na presença de B, não quer dizer que A causou B, ou o inverso, ou que ele sequer tem alguma correlação. É muito famosa aquela piadinha com estatística de que existe uma correlação estatística significativa entre filmes do Nicolas Cage e quedas de helicóptero. E daí? Essa aqui é a coisa. Aí você fala, não, mas tem duas coisas aqui, e eu tenho a opinião de que A causa B, ok? A gente tem uma teoria, né, que é uma suposição que A causa B, a gente encontrou A na presença de B. Então, não estamos dizendo que tá certo, porque, né, esse método não pode dizer que tá certo, mas isso dá robustez ao modelo. Mas você ainda não conseguiu provar uma relação de causalidade. Você ainda não conseguiu provar que A causou B. Isso é uma coisa que é muito curioso que usam esse argumento. Eu realmente esperava alguma coisa a mais, mas, de fato, esse tende a ser o argumento principal em defesa do Estado, defesa de intervencionismo. Uma análise estatística, o tal país fez e funcionou. O que falha metodologicamente. E agora é o debate econômico, basicamente, né? Que é um debate de como que você vai ver esses dados. Um dos jeitos que você pode fazer esse empirismo, falar, vamos ver o que funcionou, o que não funcionou. Vamos ver, é um jeito genérico de você falar, né? Vamos ver políticas dos outros países, fazer correlação e tal, ou ver assim, mas quando a gente faz uma análise estatística, uma regressão, a gente vê que armamento causa mais ou menos homicídios. Mas causa mais, então a gente proíbe. Não, escuta, você não tem mais outros fatores operando em cima disso, ou outras coisas que você não consegue medir, esse é o problema. Essa que é a crítica que a escola austríaca faz a esse método empírico e estatístico de você tentar fazer ciência econômica ou tentar descobrir o que vai funcionar ou não vai funcionar. Você não consegue listar todos os fatores que afetam alguma coisa. Por exemplo, desarmamento. Fizemos um estudo estatístico para dizer que desarmamento causa mais... o país que fizeram desarmamento na média, aquilo lá causa mais mortes, então vamos proibir. Mas escuta... Faz o seguinte, só exercício, liste todos os outros fatores que podem ter causado barulho no seu estudo ou que podem ter feito com que o resultado invertesse. Se você é sequer capaz de listar isso. Segundo problema, um problema de medida. Como é que você sequer consegue confiar na medida que você está usando? Porque, por exemplo, você vai usar dados estatísticos de mortes, reportados por quem? Pela polícia militar. Você tem certeza que esses dados são verdade? E eu não tô dizendo só de manipulação disso, mas digamos, você vai falar de PIB. Eu já fiz um vídeo inteiro de mais de 20 minutos para criticar PIB. Como é que você vai medir a produção de um país? Porque você pode ver, pelo valor de venda. Mas daí você vai ter que descontar o estoque não vendido, porque ele não foi vendido. Mas daí você tem o governo não vende nada. Como é que você calcula ele? E ele taxa, então como é que você vai pegar todo o gasto do governo? Quer dizer, se o governo taxa R$1 de você e gasta R$1, como é que você vai considerar esse mesmo real? Um seria um gasto voluntário seu, isso foi tirado, depois foi um gasto coercitivo. Eles não têm o mesmo valor, porque um é violento e o outro não. Não tem... Escuta... Isso é um problema de medida aí. E isso isso é uma das coisas que me ajudou a sacar muito a escola austríaca, é o fato que eu já fiz engenharia. Uma passagem turística pelo curso de 2 meses, mas uma das matérias que me impactou muito era meteorologia.
Metrologia, medir coisas. Isso é importante quando você vai colocar, sei lá, um tubo dentro do coração do cara. Você quer saber se esse troço tá dentro da especificação. E aconteceu uma coisa hilária, mano. Era de desgraçamento mental pesado. Você pegava um bloco de aço e um paquímetro. O paquímetro é aquela réguazinha que se mexe, tipo, sabe? Aí você pegava e media, pá, ok. Tirava, media de novo, a medida dava diferente. Mano, não é um negócio que tá sujeito a opinião, a largura de um bloco de aço medido com paquímetro. Você não pode ter assim, é um construto social, é uma análise subjetiva. Não. E dava erro. Imagina quando o cara quer medir assim, o quão protecionista é um país. Eu disputo se quer que você consegue erguer os dados necessários para fazer essa análise estatística. Não é só eu, né? Metodologia de escola austríaca, né? Praxeologia, uma metodologia a priori, disputa se quer isso. Porque como é que você vai quantificar certas coisas? Conhecimento é tácito em vários sentidos. Ele não pode ser transformado em números, ou ele não pode ser sintetizado e transmitido. Tem várias coisas que eu sei que eu não consigo transmitir em palavras para você, como, por exemplo, como andar de bicicleta. Como é que eu vou falar pra você? Não, é o seguinte, ó, tá aqui a equação do... pedala e vai meio rápido e tenta não se matar, é basicamente... Você vai cada vez e vai firmeza, é basicamente isso, eu não tenho como te explicar isso pra você. Então como é que você vai medir, por exemplo, a galera fala, mas tal país tem protecionismo e ele é mais rico. Tá, mas quanto que ele tem de protecionismo? 0,78. Como que se mediu isso? A gente pegou a tarifa de importação. Tá, mas tem outros fatores, certo? Como é que você vai quantificar certos fatores, como o tempo para realizar o desembaraço, ou o nível de corrupção no desembaraço, ou, sei lá, custos para isso, ou a dificuldade de compreender a lei, ou custos de incerteza jurídica que podem levar a processos que podem levar a novos custos para algumas indústrias, mas não para outras. Então você vai ter protecionismos diferentes para indústrias diferentes, e qual que é o peso delas? Não, a gente faz um agregado. Eventualmente se desiste, cara. Eventualmente você percebe, cara, não tem nem sequer como você compilar esses números para fazer uma análise estatística. Então aí você já tem um problema. Isso é um exercício que eu tô fazendo bastante nesse último ano, assim, de que quando eu vejo um estudo estatístico disso, começar a pensar, como que você pode ter erros de medidas aqui? Esse de desarmamento foi legal, assim, a gente agora é a favor do desarmamento porque a gente percebeu que isso causa que armamento causa mais homicídios. Tá, mas e os homicídios que você não sabe? E o dos dados forjados? Você não consegue sequer confiar nos números que você tem? Como é que você vai fazer uma... Esse é outro problema da análise empírica, e isso não funciona para você ter relações de causalidade ou para resolver problemas ou para dizer que protecionismo causa ou deixa de causar riqueza. Isso não é... Você ter A na presença de B é irrelevante nesse sentido. A metodologia que você tem que usar, e que é a metodologia que eu uso, que é a metodologia de escola austríaca, é uma metodologia a priori, é uma metodologia dedutiva, que você parte de axiomas, de coisas que são verdade, que você não consegue contestar sem presumir que essa coisa é verdade, como, por exemplo, o axioma da ação. Você age de maneira propositada para tentar resolver seus desconfortos. Tenta argumentar contra isso sem se refutar. De partida. É impossível. Então, quais são as consequências lógicas disso? Uma das consequências lógicas é que se você agiu é porque você julgou que aquela sua ação ia te colocar numa posição melhor do que se você não tivesse feito. Não quer dizer que você estava certo, mas você achou isso. Então, quando você faz uma troca, significa que ela é benéfica pra você. Quer dizer, você interpretou que ela seria benéfica pra você. Pode ser que depois você olhe e fala, puta mancada, né, mano? Vai fazer o quê? O que acontece? Bom, então se você ia fazer uma troca e a gente cria um imposto, uma tarifa, né, protecionista, que força você a fazer outra, quer dizer que a escolha que você fez é inferior, é marginalmente inferior à anterior, portanto, você saiu perdendo. Eu não preciso testar essa hipótese. Isso é válido universalmente, portanto, qualquer coisa que interfira na livre escolha dos indivíduos irá empobrecê-los. Ponto final. Você fala, mas eu encontrei uma evidência... Mas escuta, eu não estou falando de evidências, estou falando de deduções lógicas. Okay? Imagina, e isso parece assim, muita gente acusa assim, a escola austríaca de ter essa metodologia de ser culto. É um culto, a religião, a crença. Tá bom, matemática, axioma da identidade, A igual A. Tá, então de A igual A você deriva o resto da matemática. Claro, você tem outros axiomas, tá? Não é muito meu campo, perdoem. Mas você parte de axiomas, um ponto é um ponto, um negócio em 2 pontos é uma reta, e você vai derivando coisas. Aí se você chega pra mim e fala assim, Rafael, eu encontrei um triângulo, ele tem 4 lados. Eu ia falar, cara... Crack faz mal, né, cara? Alguma coisa deu errado, mas eu não preciso conferir o seu estudo pra saber que você tá errado.
Eu sei a priori. A gente só tá tentando derivar as consequências, tentando entender as consequências lógicas dos axiomas que a gente sabe, e isso é exploração matemática. A mesma coisa você faz na economia, e você consegue perceber que, a priori, sem necessidade de experimento, sem necessidade de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, né, a priori, você sabe que é impossível que o Estado funcione e que intervenção econômica vai reduzir a riqueza das pessoas. A gente sabe disso. Isso é um conhecimento que a gente pode afirmar positivamente que a gente sabe. É diferente de uma metodologia empírica que você diz, ó, a gente encontrou esse resultado aqui, ele é robusto nesse nível aqui nesse nível de erro e tudo mais. Desculpa o meu statistiquês, às vezes não é tão afiado, já foi mais. Mas aí, daí, fora disso, ele não sabe muito mais. Tá, mas então você não consegue afirmar que você sabe. Você consegue afirmar que você tem um modelo que funciona melhor que todos os outros. Mas você não consegue provar que ele tá certo. Não. Pois é. E isso não quer dizer que, assim, estatística tá refutada. Ok? Só pra gente esclarecer isso. Não tô dizendo assim, foda-se estatística. Estatística é coisa golpista. Não. Estatística é válida para certas ciências. O método empírico é válido para certas ciências. E não é bom para outras. Ok? É uma questão assim de que instrumento você usa para medir alguma coisa. De novo, voltando para metrologia. Você quer medir um negocinho de aço aqui precisamente, você fala, bom, então, o como precisamente eu quero medir? Dane-se no fim das contas, eu quero saber se ele tem 1 ou 10 centímetros. Tá bom, uma régua é um instrumento adequado. Eu quero saber no milímetro, é um paquímetro. Eu quero saber no centímetro, você vai ter que trazer outros equipamentos. Agora você fala assim, eu quero medir esse bloco aqui. Não, a gente vai fazer uma pesquisa subjetiva. Não, isso não é uma metodologia válida. A gente vai fazer uma pesquisa de opinião para descobrir qual é o tamanho desse bloco. Isso não é uma metodologia válida. Então, assim, estatística é uma boa metodologia para várias coisas. Não para economia. Ela não consegue demonstrar relações de causalidade, ela não consegue esconder, ela não consegue remover o barulho ao redor disso. Você veja como é que funcionam experimentos biológicos, por exemplo. Você vê que já tem dificuldade, mas esse é outro assunto. O ponto é, quando você usa praxeologia, você consegue saber relações causais. A causa B. Intervenção econômica causa pobreza. E tem outros fatores que a gente não sabe. Então você fala assim, mas Rafael, então tem um país aí que faz intervenção econômica e é rico. Digamos, os Estados Unidos, eles têm tarifas de importação e eles são ricos. Só assim, mas a economia tem um quadrilhão de outros fatores que podem produzir riqueza. Então, apesar dessas tarifas, ele é mais rico que nós. E ainda por cima, você de novo tem um problema de medida, porque você pode dizer, eles são mais ricos em termos de salário médio. Mas ainda assim você tem americano que vem morar no Brasil, porque ele fala, eu prefiro. Vai dizer que tá errado. Isso é um problema também, mas devagar, isso é só uma anotação importante, uma anotação interessante você entender para ver esses problemas de mensuração. De novo, mas quando você usa uma metodologia praxeológica, você sabe que X causa Y, A causa B, e que existem outros fatores, mas que A vai causar B. Aí você fala, mas então, tem vários países aí que tem um estado, né? Os países têm estados, e eles têm riqueza. E você está dizendo que o estado é impossível que o estado aloque serviços e recursos, e daí você tem esses países aqui que eles funcionam. Pois é, mas tem várias outras coisas que afetam o desenvolvimento do país, fora a estrutura institucional que o estado impõe coercitivamente nele. E essas estruturas funcionam apesar da influência estatal. Esse é o ponto pra gente resolver no fim das contas. E esse é o problema de você tentar fazer essa análise de exemplos. Ela é interessante de fazer? Eu faço isso, é interessante. Você vê assim, isso aqui funcionou e tudo mais. É um argumento consequencialista, mas que traz atenção para algumas coisas. Você fala, você quer ver um negócio em prática? Pode ser isso aqui, tá bom? Você tá interessado? Vamos continuar a discussão. Mas ele não é o argumento fundamental, né? Essa é uma coisa que eu tava falando, por exemplo, sobre liberalismo clássico. Liberalismo clássico é uma teoria falida porque praxeologicamente ele não funciona. Não tem como você querer falar assim, não, mas vai ter um Estado que vai fornecer saúde, segurança, defesa de propriedade e justiça e ele vai obedecer a uma Constituição. Não, praxeologicamente isso não funciona. Isso tá falido. E eu gosto de jogar por cima, tipo, como um argumento só extra. Propósito, firula. E falhou em 100% dos casos. Não existe um caso onde um governo se ateve à Constituição, isso é violado e não tem o que fazer. Mas isso não é relevante como argumento. Assim, é legal fazer essas análises de, assim, ver um exemplo. Isso é o que vários pensadores da escola austríaca, né, vários que entram na discussão de metodologia de praxeologia falam, é essa curiosidade, essa observação que orienta o nosso raciocínio sobre o que a gente pode pensar, né? Não, escuta, isso aqui é um caso interessante, vamos tentar pensar praxeologicamente ao redor disso. Ok, você vai ter essa curiosidade, você pode ter isso para
conhecimento histórico, às vezes eu tenho uma curiosidade meio besta, às vezes de saber um monte de coisa que não é relevante, mas enfim. Mas não é assim que você faz ciência econômica. Não é assim que você vai entender como é que numa coisa tão complexa quanto uma economia, uma sociedade, um sistema institucional, se A causa B. Você vai ter que regredir, você vai ter que recuar. Recuar também não é uma palavra, você vai ter que ir para uma análise a priorística, você vai ter que ir para uma análise de fatos que você pode retirar o resto e saber causalidade, e depois olhar para a realidade e tentar entender quais são os principais fatores. É o que eu faço quando eu analiso porque um país faliu, por exemplo. Vamos tentar analisar os principais fatores. Isso aqui, realmente, isso aqui causa pobreza pra caramba. Isso aqui também. Ok. Mas pode ter outras coisas que causaram pobreza também. Pode ser, mas eu tô dizendo que esses daqui são os principais para ajudar a ilustrar o caso. É isso. Isso é bom para você começar assim, a entender os fatores principais, mas isso não é assim, um estudo fechado ou só aquilo que você precisa saber. Você foca em algumas coisas e é um corte arbitrário no fim das contas. Qualquer análise seria, no fim das contas, infinita, né, em todas as coisas que você teria que fazer. Uma hora você fala, tá bom, vocês entenderam, né? Enfim. E tá bom, vocês entenderam. Esse é o fim desse vídeo. Eu recomendo a leitura sobre o que é praxeologia, basicamente, e também sobre individualismo metodológico, outra metodologia muito importante você usar. Você não vê agregados ou não vê coletivos, e sim enviação de indivíduos, que é outra coisa também que a praxeologia faz certo, né? Você parte da análise de indivíduos, não de agregados, ou de país, ou de grupos, etc., que nunca vai dar em nada, porque eles não são um organismo que decide, né? Não são um organismo que age, eles são um agregado. Recomendo essas duas leituras, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.